que talvez, eu não sei se você já ouviu essa história. Eu vou começar contando uma história do pastor Wilson para você. Pastor Wilson é goiano, você sabe disso, né? E quando ele morava lá em Goiânia, na casa dele, tinha uma cadela, uma cachorrinha. E ela ficou prenha, porque cachorro não fica grávido, você sabe, né? Cachorro fica prenha. E não dá luz, ela pare. E cachorro não é filho de gente, apesar de hoje o povo chamar os cachorros de filho. Mas tudo bem, é o mundo que nós vivemos. Tudo bem, olha para cá. Então, essa cadela dele ficou prenha. E a vizinha tinha uma gata. E a gata também ficou prenha na mesma época. E quando a gata pariu, e a cadela também, a gata morreu. E morreram quase todos os filhotinhos. Só sobrou um gatinho. Porque na morte dela, é só um que nasceu, o resto morreu com ela. E a cadela do pastor Wilson deu à luz a todos os outros. Esse gatinho passou o muro e foi lá para a casa do pastor Wilson. E a cadela dele adotou o gato. Então ela mamava junto com os cachorros. Que foi até uma coisa bonita que aconteceu. E ela cresceu lá com os cachorros. Agora, os cachorrinhos, né, e o gatinho já eram adultos. Mas o que o pastor Wilson me contou essa história, eu achei isso interessante. Quando ele me contou, me veio uma ilustração poderosa sobre esse assunto, que tem a ver conosco, por incrível que pareça. Vou chegar lá. E ele conta que de repente, agora, o gato era adulto, mas ele não fazia nada que um gato fazia. Ele não subia muro, gato sobe muros. Esse gato dele não subia muro. Colocava ele assim num lugar um pouquinho mais alto, ele não tinha coragem de pular, ficava com medo. Se você jogasse, você sabe, gato, você joga ele para cima, ele nunca cai de costas, mas não faça o teste. Mas dizem que é verdade. Esse gato não, ele não virava de costas, ele machucava. Por quê? Porque ele tinha todas as habilidades, mas impressionantemente, ele era um gato que foi criado com cachorros. Ele era um gato com todas as habilidades de um gato, mas ele tinha uma mentalidade de cachorro. Por isso ele não podia realmente desfrutar de todas as habilidades que ele tinha, porque estava preso na sua mente. Os animais acontece isso também. Os elefantes, por exemplo, de circo, são animais poderosíssimos, fortíssimos. E se você vai no circo, muitas vezes, o elefante, antes da apresentação, ele está preso numa corrente, no pé, que facilmente ele poderia arrebentar. Mas por que ele não arrebenta? Porque quando o elefante é pequeno, os domadores colocam uma corrente muito grande na perna dele, e deixa ele tentar arrebentar a corrente à exaustão. E chega um ponto que o elefante pequeno se convence de que realmente não é capaz de arrebentar a corrente, e cria-se uma fortaleza na cabeça dele. Agora ele cresce, é capaz de arrebentar a corrente, mas não acredita que é capaz. Isso é o que o diabo tem feito com uma geração. Embora sendo gato, porque foi criado no mundo, no meio dos cachorros, às vezes não consegue desenvolver a habilidade de quem é, e nunca alcança o propósito. O diabo sempre vai tentar fazer isso conosco. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e ela te liberta, ela quebra as correntes. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é poderosa para anular sofismas e destruir o quê? Fortalezas mentais que nos prendem. O que é uma fortaleza? Fortaleza é uma construção que se fazia num lugar estratégico, e a partir dela, geralmente no alto de uma montanha, bem murada, então ela podia ver 360 graus, a partir daquele lugar se vencia a guerra. O diabo, no decorrer da nossa história, por causa de experiências ruins, ele constrói fortalezas na sua cabeça. Você se converteu, você nasceu de novo, com perdão da palavra, você é gato, mas porque viveu muitos anos lá fora, sem Deus, uma vida de cão,
Agora você tem habilidades incríveis, mas o diabo, muitas vezes, por causa do engano, tem prendido você e impedido você realmente de viver dias incríveis na presença de Deus. Então eu queria começar fazendo o seguinte: olha para o irmão do lado e fala: irmão, você é um gato. Te peguei, hein? Você quase ficou mudo. Aproveita. Tem uma irmã, eu acho que teve uma irmã ali que eu vi ela falou assim: eu sempre te achei um gato. Oh Senhor, olha para cá. Você entendeu? Então, olha o que Paulo, agora eu vou te mostrar isso na Bíblia. Olha o que Romanos, capítulo 8, verso 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, com medo, inseguros, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Essa é uma mentalidade. É por isso que Romanos 12 diz: não vos conformeis com este século, não molde a sua mente com a maneira antiga de pensar, mas mude a crença, mude a mente a respeito de quem você é, e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é a respeito do tema que vocês estão compartilhando, identidade. Não sei se aqui é também. Porque tudo que o diabo quer fazer é impedir você de saber quem você é. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentações. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. No entanto, você tem um espírito pronto no momento que você nasceu de novo. Olha o que diz 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O espírito está pronto, está unido com Ele. São verdades poderosíssimas da palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 1, verso 3, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O apóstolo está dizendo que todas as coisas que nós precisamos para servir a Deus, já nos foi dado no Espírito, está dentro de nós. Mas o engano de uma mente que está muitas vezes presa no entendimento de quem nós somos e de quem Deus é que impede você realmente de viver dias poderosos no Senhor. Muito se fala a respeito de arrependimento. Nas conferências de jovens, por todos os lugares, pastores fazem apelo para você arrepender. Só que todas as vezes que você fala de arrependimento, você pensa em pecado. Mas acredite em mim, sobre o seu pecado está resolvido, você está perdoado. O sangue de Jesus já te perdoou. E a última cláusula da nova aliança é que dos seus pecados jamais me lembrarei. Passe dessa fase. Você tem graça para viver livre dele. Pastor, então, de que você está falando? Arrependimento é uma palavrinha grega chamada metanoia, mudança de mente, que os coaches chamam de mindset. Mas a Bíblia chama de arrependimento. É uma mudança de mente a respeito de quê? Eu pensava de uma maneira, agora eu preciso pensar de outra. Mas principalmente a respeito de quem Deus é. E também a respeito de quem eu sou. Aonde aconteceu toda a tragédia? Todos os problemas que nós vivemos hoje, de morte, doença, enfermidade, miséria, depressão, angústia, ansiedade, pensamentos de suicídio, brigas, adultérios, guerras, isso começou lá no Éden, no dia que Adão
foi expulso de lá. E ele agora trabalharia, ia comer do suor do seu rosto. Na Bíblia, suor é maldição, não trabalho. A sua mulher daria luz com dores de parto. Depois os filhos iam nascer, iam brigar, iam matar um ao outro, e muitas coisas começaram a acontecer. Nós temos vivido o mundo hoje dessa maneira. Nós somos a geração com o maior número de jovens que querem tirar a vida, na flor da idade. Nós somos uma coisa estranha, porque se você olha e para pensar um pouquinho, e você começa a olhar para a criação que é o homem, a criação, a maneira como Deus nos criou, a mente, o cérebro, os neurônios, os olhos, o nariz, os órgãos, o coração, todas as conexões, é uma criatura, como diz a Bíblia, assombrosamente maravilhosa. Não há nada na criação que se compare com o ser humano. O ser humano é um ser incrível, incrível. O seu cérebro, você não tem noção do seu cérebro. Os cientistas não têm noção dele, conhecem a periferia. Seu cérebro aí que tem 2,6 kg aproximadamente, se fosse reproduzir ele em computadores, seriam necessários 20 estádios do Maracanã, lotados de computadores de última geração, para talvez fazer um pouco do que o seu cérebro faz. Está aí na sua cabeça. Deus nos criou de uma maneira incrível, porque nos criou a sua imagem e semelhança. Nós moramos numa terra fantástica. Quando você olha para a fauna, para a flora, quando você olha para os minerais, pássaros, peixes, flores, plantas, cada detalhe, cada desenho, cada riqueza, é uma coisa incrível. Nós somos seres incríveis, moramos numa terra maravilhosa e queremos nos matar. Tem um problema aí, sim ou não? A maior pandemia não é o Covid, é a ansiedade, que produzem todos os tipos de doenças psicossomáticas, que paralisam a sua vida. Você não percebe? Vou fazer uma pergunta aqui, ver se esse povo aqui da Videira de São Paulo é bom de Bíblia. Vamos fazer uma prova aqui. Estão preparados? Qual é a primeira pergunta da Bíblia? Tem gente colando aí. A primeira pergunta da Bíblia, vou traduzir ela para você. Aonde está o homem? É Deus perguntando a Adão, onde é que você está? Você está perdido. Adão tinha pecado, e Deus falou para ele, se você comer da árvore do conhecimento, você vai morrer. Ele comeu e não morreu, e ele encontrava Deus todo dia. O que ele pensou? Ele vai me matar. Aqui está a primeira menção de medo na Bíblia, e eu acabei de ler para você, não viva novamente com medo, porque desde o primeiro, o medo entrou lá. É o medo que impede vocês de casarem, constituir família, empresas, liderar, passar no vestibular. É o medo porque você viu coisas ruins na sua família, porque o casamento dos seus pais não deram certo, medo de sair na rua, medo de viver e ser feliz. Tudo aconteceu lá. Você vê que Deus, vê que o homem sempre ficou mais focado no seu erro do que com a distância, porque ele apronta, ele esconde, e Deus vem encontrar com ele e não encontra. Irmãos, Deus sabia onde Adão estava? Eu amo o humor de Deus, né? Mas na verdade eu falo assim, mas não é que é humor, Deus sempre está passando uma mensagem. Quando ele chega, ele fala, Adão, onde é que você está? Claro que ele sabia. Mas se fosse a sua mãe, ou você tivesse aprontado, o que ela ia falar? O que você fez? Porque o homem está sempre focado no erro, na coisa errada. Deus não perguntou a Adão o que você fez, ele perguntou onde você está, porque o Adão estava escondido, porque estava preocupado com a coisa errada que fez. A pergunta de Deus mostra que ele estava preocupado não com o erro de Adão, mas com a distância de Adão. Por que você está longe de mim? Por que você escondeu? Então a primeira pergunta é, aonde está o homem? Vamos para a segunda pergunta da prova.
Qual é a primeira pergunta do Novo Testamento? Eu te falei a primeira do Velho. Qual é a primeira do Novo, da Nova Aliança? Quem lembra? Aonde está o recém-nascido? Rei dos judeus. Onde está Deus? A primeira é, aonde está o homem? A primeira do Novo Testamento é, aonde está Deus? Nunca deixe um irmão aplaudir sozinho, não é educado. Quando um irmão aplaudir, aplaude também. E está permitido falar amém e glória a Deus nesse culto. Porque a videira é a igreja pentecostal. Olha para cá, volta para o raciocínio. Pastor, por que a primeira pergunta é onde está o homem? E a primeira pergunta da nova aliança é onde está Deus? Por quê? Porque quando o homem encontra Deus, ele se encontra de novo. É por isso. E aí, veja, existe uma lógica na nossa vida, na nossa fé, e que nos leva a viver uma vida poderosa, uma identidade de quem realmente nós somos. Então você percebe que a partir dali começa todo um trabalho do diabo para destruir a imagem de Deus. Adão, naquele momento que ele cai, a serpente entra em ação, ela destrói a imagem de Deus da mente dele, porque ele achou que agora Deus ia matá-lo. E se você prestar atenção, essa é a imagem que o diabo tem produzido por muitos anos na mente das pessoas. Eu sempre me lembro daquela história daquele avião da Chapecoense que matou os atletas. Mas o que me chocou naquela história, além obviamente da morte deles, foi o filho de um deles. A avó do menino, para consolar ele, falou para ele: não fica triste, papai do céu levou o seu pai. E o menino foi na casa e pegou tudo que era de Deus, de imagem, jogou no chão de ódio de Deus, porque Deus tinha matado o pai dele. Percebe a mensagem? Deus derruba avião. Se você acha que Deus derruba avião, como que você vai orar na hora que você vai pegar um avião? Senhor, seja feita sua vontade. Lá em Goiânia, um menino de 12 anos pegou o revólver do pai dele, matou os seus amigos na escola. No outro dia estava na capa do jornal a frase do menino de 9 anos, irmão do que morreu: papai do céu levou meu irmão. Porque alguém tentando consolar ele, disse isso para ele. Mas o que estava falando? Qual é a mensagem? Deus mata crianças. Você percebe que todo o tempo, o que você ouviu das suas tias, da sua mãe, quando você era pequeno e fazia coisa errada? O papai, Deus castiga, Deus está vendo, papai do céu não gosta. O que mais? Pegar o quê? Na curva. Tá vendo? Aqui em São Paulo é mais malvado ainda. Na curva vem o raio. Puxa vida. Aí como é que você gosta de alguém assim? Que está te vendo, que vai te pegar na curva, que vai castigar. Meu Deus, que Deus é esse? É um perigo radioativo. Você acha que isso é inocente? Não é. Mas eu vou te contar o que o diabo mais fez para destruir a imagem de Deus para você. Ele atacou o seu pai. Porque o seu pai era planejado por Deus antes da queda para ser a figura de Deus dentro das famílias. É por isso que a maioria dos problemas acontece com a figura paterna. Geralmente é o pai que abusa, que trai a esposa, que vai embora, que fica violento e bêbado, que adultera,
que desaparece. Então, eu não vou te constranger, fique em paz. Mas provavelmente a maioria de vocês aqui é filho de pais separados. Muitos não conhecem o seu pai, outros não querem ouvir falar disso. Por quê? Eu te dou um conselho de amor. Perdoe o seu pai, porque Deus te perdoou. O seu pai também não conheceu a Deus, é digno de misericórdia. Você não ganha nada em alimentar ódio dele. Ele precisa de Deus, se é que ele ainda está vivo. Ore por ele. Mas o diabo fez isso para destruir a imagem de Deus na sua vida. Eu lidei com pessoas em encontros que não conseguiam falar a palavra pai. Eu conheço um irmão que ele demorou muitos anos, porque quando ele era pequeno, o pai dele pegou ele para ensinar a nadar. Era um homem violento, ignorante. Ele ainda era criança, levou ele num córrego que tinha lá perto de Goiânia, chamava o Córrego da Sucuri. Imagina, por quê? Uma cobra que engole boi. E ele jogou ele lá dentro, para ele aprender a nadar na marra. Ele conta que ele se debateu, conseguiu sair do lado de lá, mas na hora que ele saiu, ele falou: eu não tenho pai, eu não tenho pai a partir de hoje, porque aquele que eu confiava, que eu achei que ia me guardar, me jogou para sucuri. Na cabeça de uma criança é isso. Ele perdeu toda a confiança. Quando ele se converteu, demorou muito tempo para ele poder se relacionar com Deus. Então você percebe que aqui há um ponto, quando você perde a paternidade, você perde a identidade, e você se torna uma pessoa sem pai, o espírito da escravidão. Paulo falou: não viva outra vez. Por quê? Porque já tinha vivido. Vocês já viveram isso lá fora, agora vocês nasceram de novo. O apóstolo Paulo está dizendo: não volta a viver como era lá, outra vez, atemorizados, porque vocês não receberam o espírito que vocês tinham antes de escravo, mas agora vocês são filhos. É isso que ele está dizendo. Veja, o que é o espírito do escravo? O espírito do escravo é o mesmo espírito do órfão. Os dois não têm pai, não tem ninguém por eles. É uma pessoa, é uma criança que não tem proteção, porque quem não tem pai não tem ninguém guardando ele. Quem não tem pai não tem ninguém para proteger, não tem ninguém para alimentar, não tem ninguém para direcionar, não tem ninguém para amar, para trazer segurança. Não tem herança, logo está em desvantagem, tem que se virar, e logo se torna uma pessoa insegura, com medo. Você está entendendo as mazelas da sua alma agora? Mas olha para cá, você nasceu de novo. Você, como diz 2 Coríntios 5,17, é uma nova criação. As coisas velhas e antigas já passaram. Tudo é novo. Você e aquela pessoa que foi abusada, abandonada, deixada, tem apenas o mesmo nome, mas não tem passado. Essa é uma realidade a seu respeito. Diga amém. Eu sei, às vezes é difícil de acreditar, mas é um fato. Eu acabei de te mostrar, Deus te deu um novo coração, Ele te salvou para você viver em novidade de vida, um novo espírito. Deus está fazendo uma salvação completa. O seu espírito é novo, nasceu de novo, você é uma nova criatura. No futuro, quando Jesus voltar e está perto, e você for arrebatado, você vai experimentar a salvação no seu corpo, a salvação futura, porque você vai ganhar um corpo glorificado, e vai explorar o espaço, que está aí e ninguém sabe por quê. Claro que é para você. Tudo que se constrói, uma família, é para os filhos. E hoje, pastor? Hoje a sua salvação está em andamento. Você foi salvo no passado, quando você ganhou um espírito novo. Você será salvo no futuro, quando você ganhar um corpo glorificado. Mas hoje você está sendo salvo na sua alma. A sua alma tem como sede a sua mente, que atinge vontades e emoções. Muitas coisas que te incomodam, medos,
Emoção, insegurança, incertezas, dúvidas, tudo ligado com a sua alma. Você quer mudar, você tenta, você faz propósito, mas você não consegue, porque tentar mudar é religião. Religião é o que você faz, cristianismo é o que Deus faz, é de dentro para fora. Não precisa se preocupar com as suas ações, comportamentos. Eu sei que você fica chateado com comportamentos ruins que você tem, comportamentos que vão desde, eu falei de medo, insegurança, mas também vai de violência, arrogância, falar mal dos outros, tanta coisa que você se incomoda e não gostaria, e fica preocupado, e fica tentando se mudar, isso vira um fardo. Olha para cá, querido, os seus comportamentos são apenas resultados das suas crenças. Quando você muda a crença, o comportamento segue ele. O que precisa acontecer é uma mudança na mente, completa. Não é uma questão de sentir, é de uma verdade que eu creio. Agora, é claro, não é uma coisa do dia para a noite. Olha, eu sei, você pode achar que eu estou só querendo fazer propaganda, tudo bem, mas acredite em mim. Por que que eu estou exercitando a piedade diariamente, todos os dias? Eu fico 1 hora meditando com os irmãos e falando, porque eu estou batendo o martelo na mentalidade errada, maligna, e a verdade está entrando para transformar de dentro para fora, para produzir fé, quebrar cadeias antigas e levantar um povo forte, poderoso, com base no Evangelho. Olha, eu sei quando Deus está em algo. Nunca aconteceu, nenhum livro meu isso, Fernando, de 30 livros que eu escrevi, nunca aconteceu o que está acontecendo agora. Eu sabia, porque eu escrevi esse livro gravando 366 pregações de 10 minutos, primeiro eu fiz isso, eu entrava no estúdio, às vezes eu ficava o dia inteiro, até de noite, foi um trabalho árduo, porque foram 366 pregações, que estão na minha plataforma chamada Vida na Graça, os vídeos estão lá. Aí eu transcrevi isso, deu 2.000 páginas, né? Aí eu tive que resumir, para caber em 366, aplicar o versículo, fazer uma confissão. Enquanto eu gravava, muitas vezes eu tinha que parar, porque eu sentia um inferno dentro do estúdio, horroroso, eu tinha que repreender demônios para continuar. Mas outras vezes, eu tinha que parar para chorar, porque a unção vinha, e eu falei, Deus, isso aqui vai acontecer alguma coisa. Eu tenho ouvido testemunhos de libertação de depressão, incríveis, de ansiedade, porque quando você para meditar no Evangelho, ele tem o poder de libertar você. A lei é verdadeira, mas não muda a sua vida. A graça é a verdade, que transforma você, transforma. É por isso que é difícil ler a Bíblia, já percebeu? A gente fica pegando o seu pé, mas eu te entendo, ler a Bíblia dá sono. Quer dormir é começar a ler a Bíblia, rapidinho dá um sono terrível. Por que será, não é? O diabo não quer que você leia a Bíblia, porque a Bíblia é um livro espiritual, só de você abrir a vida. Ah, pastor, mas eu não leio porque eu não entendo direito. Não tem problema, você não precisa entender do ar-condicionado para sentir o frescor dele, apenas usa. Eu não tenho que entender nada de avião, eu voo. Eu não tenho que entender tudo da Bíblia, eu recebo. É espiritual, é uma influência. É uma influência, faça o teste. Você vai ver que vai começar a acontecer. Você sabe, eu me lembro quando eu era líder de célula, tinha um demônio terrível, uma legião na célula, uma pessoa ficou possessa, não queria sair. Eu já não sabia mal o que fazer. O Espírito me deu uma direção, começa a confessar a palavra, em voz alta. Eu abri Isaías 61, e comecei a orar alto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que Ele me ungiu, para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. E o demônio começou a gritar, e ele dizia, para!
E aí que eu orava mais alto a Bíblia. Rapidamente aquela pessoa foi liberta. Porque a palavra é vida. João diz que Jesus é o verbo. Ele é a palavra. A palavra não foi dada em primeiro lugar para dialogar, foi dada em primeiro lugar para criar. Disse Deus, haja luz. Quando a palavra está no seu coração e na sua boca e você fala, ela produz vida dentro da sua casa. Mas eu não estou sentindo. Mas a fé não sente, ela fala. Ela não fala o que sente, ela fala o que crê. Ela não fala o que vê, ela fala o que lê. Na Bíblia. É essa loucura que o mundo perdido não entende. Mas que se você ousar, você vai começar a experimentar coisas assim, tremendas na sua vida. Então percebe o que está acontecendo aqui? O diabo produziu muitas coisas que afetam você. Agora Jesus chega, ele vem. Ele nasce. E a Bíblia fala que ele vem para revelar um nome que os judeus não conheciam, o nome de Deus. Eles conheciam o Jeová Jireh, Deus que provê, Jeová de Sidkenu, a justiça nossa, o Jeová Nissi, a nossa bandeira, o Jeová Sabaó, o Senhor das batalhas, o El Shaddai Todo-Poderoso, o El Elohim, esses nomes todos que vocês sabem de cor e salteado. Pode cair na prova. Mas ele falou, eu vim revelar um nome que vocês não conhecem. Abba. Pai. Pai. Por que você acha que Jesus veio revelar logo esse nome, Pai? Porque foi o Pai que o homem perdeu. Foi lá atrás, quando ele deixou de ser filho, que toda a tragédia começou. Que eu falei, o espírito do órfão, o espírito do escravo, é o espírito de quem não tem pai. Por isso que Jesus vem e fala, eu vim mostrar o pai, porque é o pai que você precisa. E foi por isso que mataram ele, por se dizer filho de Deus, e se fazer igual a Deus. Agora veja como isso é forte e sério na nossa vida. Jesus falou, eu vim revelar o Pai, o nome que vocês não conheciam. E agora ele vai começar, ele é batizado nas águas, ele sai das águas, vai começar o ministério dele, o céu abre, e Deus vai falar. Imagina, gente, imagina a cena, Deus virou homem, veio para a terra para mudar a humanidade. Imagina se fosse você. Vai começar o dia, oficial, vamos começar. O céu vai abrir, tem um evento marcado, para tudo, o céu vai falar. Se você fosse Deus, o que você falaria? Qual seria seu discurso inicial? Para aquele que veio mudar o mundo? Eu acho que eu ia falar, vai, expulsa os demônios, ressuscita os mortos, abre igreja, treina pastores, discipulado. O que Deus fala? Esse é o meu filho amado. Ele falou, eu vim falar do Pai. E o Pai falou, e eu vim falar do Filho. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Comece. Pastor Fernando falou, né, eu tive a graça assim de liderar os Radicais Livres por 21 anos, com a visão de levantar líderes, pastores, muitos jovens que hoje estão espalhados no mundo inteiro, são membros até do conselho, estão em outros países, estados, cidades, são supervisores. Glória a Deus por isso. Eu creio que em grande parte nós cumprimos uma parte do propósito. O melhor ainda está por vir, vocês irão muito mais longe que nós fomos até aqui. Mas muitas vezes me perguntaram, pastor Fernando, pastor, o que você diria para um jovem que está começando? Ou um ministério, ou um negócio, ou um casamento? Eu sempre digo, não seja arrogante, comece como Jesus, ouvindo a voz que diz, você é meu filho amado. Tem alguém aplaudindo, você vai deixar ele sozinho? Veja, Jesus agora ouviu essa voz, é meu filho amado.
ele começa o ministério, ele vai ao deserto, levado pelo Espírito, o diabo aparece. Primeiro encontro. Primeira pergunta do diabo: se você é filho de Deus, transforma pedras em pães. Olha só, preste atenção nessa pergunta. O que ele está falando em outras palavras? Você ouviu agora há pouco o céu falar que você é o filho? Então prova. O diabo sempre vai querer questionar quem você é, mas você não deve explicação para demônio. Você sabe quem você é. Mas o diabo é sutil. Ele diz para Jesus: você ouviu agora há pouco que você é filho? Prova. Jesus não respondeu a ele o que ele queria. Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas ele viverá da palavra que procede da boca de Deus. Qual palavra? Qual palavra que o homem viverá que procede da boca de Deus? Qual que é o assunto que está em jogo na conversa? A Bíblia inteira? Não! Era o que ele tinha acabado de ouvir. A conversa estava em cima disso, sim ou não? Presta atenção. O diabo está questionando o que Jesus acabou de ouvir. Ele faz uma pergunta testando ele, questionando a identidade. Quando Jesus fala: você está querendo que eu prove? Eu não vou viver de provar coisas, mas eu vou viver da palavra que procede da boca do meu Pai, que acabou de dizer. E a palavra que ele acabou de dizer é que eu sou o filho amado. E eu não preciso provar isso. Eu acredito nisso. Preste atenção, nunca falei isso, primeira vez. Que enquanto eu falo, às vezes o Espírito acrescenta palavras na minha boca. Preste atenção. Ele escondeu uma palavra. Ele perguntou, mas ele perguntou escondendo. O que Jesus ouviu? Esse é o meu filho amado. O que o diabo perguntou? Se você é filho. Ele não perguntou se você é filho amado. Prova. Por que ele escondeu a palavra amado? Porque o diabo sabe que quem é filho amado vence ele. Você precisa lembrar disso todo dia. Você tem que escrever isso em algum lugar, no espelho. Eu sou uma filha amada, eu tenho um pai e ele tem prazer em mim. Por isso é que vale a pena viver. Não estou abandonado, não sou órfão, não sou escravo, eu tenho o espírito do filho, não vou viver com medo, o meu pai me garante, a minha vida já deu certo, não importa o passado, não importa como eu comecei, eu sei aonde sou, para onde vou, a custa de quem eu vou, é o meu pai. Pai, você precisa permitir que essa verdade entre profundo no seu coração. Mude aqui, exploda aqui, e seja falada aqui todos os dias. Qual é o problema dos irmãos? Você escuta isso, e alguns falam: eu já sabia disso. Ou então você fala: agora eu aprendi, acabou. Esse é o seu problema. Você acha que cristianismo é um curso. Cristianismo não é um curso, você não forma nele. Não é um ponto que você chega, não é um curso que você forma. É uma pessoa em quem você vive. Nele vivemos, existimos e nos movemos. É por isso que é uma coisa diária. É por isso que o maná só servia para o dia. Amanhã você tem que voltar nele de novo. E lembrar de novo as verdades a seu respeito. Eu criei meus filhos assim. Todos os dias eu falo para minha mulher e para eles: eu sou seu pai, eu te amo e eu não vou embora. Para reafirmar a identidade. Quando eles erravam e precisavam ser disciplinados, antes de disciplinar, eu dizia: eu sou o seu pai, eu amo você, o seu erro não é maior do que o meu amor, não vai mudar, eu vou te disciplinar porque eu te amo, mas eu continuo te dizendo: apesar disso, eu sou seu pai, eu não vou embora, eu amo você. O pai disciplina o filho que ama. É muita graça ter um pai que para tudo para corrigir você.
mas nunca com ira, nunca com maldição, nunca peguei uma injeção de dengue e enfiei nos meus filhos. Isso é coisa de gente louca. E tem gente que acha que Deus faz isso. Isso não é doente da cabeça. Olha, se você acha que doença é Deus castigando você, então nunca mais vá no médico. Porque aí você está indo contra a vontade de Deus. É uma cambada de ignorante, incoerente, hipócrita. Porque fala que Deus põe doença para disciplinar e depois toma remédio. Barbaridade. Eu falo isso aqui porque eu sei que vocês não creem nisso. E se crê, para de crer. Não é assim que Deus faz. Não pense isso de Deus. É necessário mudar a mente a respeito de Deus. Você sabe por que Moisés não entrou na terra da promessa? Porque bateu na rocha, que é Cristo. E Deus tinha falado para ele falar a rocha. Se você ler a história, Deus fala para ele: você não vai entrar, porque você passou uma imagem errada de mim para o meu povo. Eu não estou irado com eles, porque o seu erro não é maior do que o amor de Deus. E por isso ele não pode entrar. É muito sério quando nós passamos uma imagem ruim de Deus. Muito sério, porque isso impede o relacionamento. Veja que Jesus está trabalhando então para uma mudança de mente a respeito de quem Deus é. E aqui eu entro num ponto que eu acho isso. Então veja, eu preciso chegar no ponto de acreditar que Ele é meu Pai, e Ele é o meu Pai que me ama, e Ele é o meu Pai que tem prazer em mim, porque agora eu estou em Cristo, e Ele disse isso para Cristo, então diz respeito a mim. E se Ele é meu Pai, eu sou filho, e eu não sou um filho qualquer, eu sou um filho amado. Você já viu aquele versículo? Eu amo ele. A Bíblia fala assim, aos seus, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil vos será levantar de manhã, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Seus amados. Em primeiro lugar, Ele dá para os amados. Quem sabe que é amado. Eu entendo sua dificuldade de amar e ser amado, por causa do seu passado. Pede para Deus te ajudar a esquecer isso. Você é amado. O amado que dorme, recebe. Mas não seja adolescente preguiçoso que quer ler a Bíblia ao pé da letra e fica dormindo até meio-dia. Não é isso que Deus está falando. O que Ele está dizendo é, porque na verdade, você sabe, a Bíblia fala que para receber tem que ser amado e tem que dormir. Presta atenção, a Bíblia é um livro espiritual, tendo a revelação. Você quer tantas coisas que você quer. Sabe por que você não tem recebido as bênçãos que você está desejando? Porque você não está conseguindo dormir. Dormir na Bíblia é descansar. Quando você descansa, você recebe. Por quê? Porque descansar é a maior prova da fé. Porque só descansa quem entrega. Então, quando eu descanso, significa que eu realmente crio. E o justo viverá pela fé. Quando a fé é ativada, o favor e o milagre chegam. Por isso que ele está dizendo que dá para quem dorme. Mas, pastor, como é que faz para dormir? Em primeiro lugar, você tem que saber que é amado. Pessoas que não são amadas têm insônia. Porque quando você sabe que você é amado, você sabe que tem alguém cuidando de você. Como que a Bíblia diz então para dormir? A Bíblia dá receita para dormir. Tem tantas receitas para dormir, não é? Respira fundo 3 vezes. Técnicas de relaxamento. Tudo bem, toma chá, toma não sei o quê. Mas a Bíblia dá a receita. Olha o que ele fala, em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em paz e segurança. Espera aí, vamos clarear isso aqui, vamos inverter, vamos ver se é verdade. Você tem que testar, em paz me deito, logo pego no sono. Vamos fazer o teste. Preocupado, ansioso, atribulado, me deito. Vai dormir? Então, a receita do sono é a paz. Mas como tem paz debaixo de cobrança, debaixo de culpa, debaixo de condenação, sem pai, sem ninguém para te cuidar? Então, no momento em que eu sei que eu sou amado e que eu tenho um pai, eu descanso, tenho paz, aí eu pego no sono, a fé é ativada, aí eu recebo. É um segredo, é uma chave.
Ninguém em guerra edifica nada. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não pôde edificar o templo. Ele falou para o profeta Natan: fala para Deus que eu quero construir a casa para ele. Sabe o que Deus mandou falar para Davi? Deus falou assim: não, eu fico feliz pelo coração dele, mas fala para ele que ele não poderá construir a minha casa, porque ele é um homem de guerra, e derramou muito sangue nas suas mãos. Mas fala para ele que eu vou dar um filho para ele. Eu estou falando o versículo para você. Eu vou dar um filho para ele, que será um homem sereno, e o nome dele será Salomão. Shalom, paz. E eu vou tirar a guerra de volta dele. Ele vai edificar a minha casa. Somente homens serenos, de paz, que não estão em guerras interiores, porque descansaram, é que podem edificar famílias, igrejas, células, empresas, dar certo na vida. Você é um Salomão. Fala para o seu irmão: você foi chamado para ser sereno, para ser um homem de paz, uma mulher de paz, porque você tem alguém cuidando de você, porque você é um filho amado. Veja, preste atenção. Eu acho que o que eu estou falando aqui, gente? Estou falando de identidade. Eu estou tentando convencer você de quem você é. Isso é fundamental. Vamos pegar um exemplo da Bíblia. Já viu que a minha maneira de pregar a gente está conversando. Nós estamos exercitando a piedade. O exercício físico para pouco é proveitoso. Ah, graças a Deus que eu não gosto de academia. Não, mas você tem. Ela não diz que não presta para nada. É para pouco. Por que para pouco? Porque só atinge o corpo. Só isso. Mas o exercício da piedade serve para tudo, diz a Bíblia. Atinge o seu corpo, que ela cura para os seus ossos, ela preenche a sua alma e fortalece seu espírito. O mistério da piedade foi revelado. É aquele que foi visto entre os anjos, recebido na glória, manifestado em carne. A piedade é Cristo e a obra consumada. Quando você para todo dia para meditar nela, com o pastor Naor no devocional, você está exercitando a piedade, e ela é proveitosa para tudo. Vai ser bom para vender assim lá no mato, né? Mas é verdade o que eu estou te falando. Eu faço para mim primeiro, eu preciso disso. Então preste atenção. Davi era um jovem como você. Deus escolheu ele e manda o profeta Samuel ungir. Samuel vai lá na casa do pai dele, fala: eu vim aqui ungir o próximo rei de Israel. Traz os filhos. Trouxe todos os filhos. Samuel olhou, Deus falou: não é nenhum desses. Davi era tão desprezado que o pai dele nem considerou trazer ele. Se você tem sido desprezado porque o seu pai prefere o seu irmão, sua irmã, fique em paz, você está na mira de Deus. Lá em casa tinha 4, graças a Deus, 4 filhos. Olha a minha posição. Tem o primeiro, né? O primeiro é o primeiro, é o primogênito. Tem o caçula é caçula. Tem uma mulher, é a rainha, e eu. Aí você vê, por isso que eu sou pastor, eu era o que estava lá no quintal. Eu não sou o primeiro, não sou o caçula e não sou a mulher. Meu pai é apaixonado do meu irmão mais velho, eu converso com ele, ele só fala dele. Eu já larguei disso para lá, eu amo meu pai assim mesmo. Isso é bobagem, ficar aí: meu pai não gosta de mim. Querido, olha para cá, no dia que você descobrir que Deus gosta de você, não precisa de mais ninguém gostar de você. Ele te basta. Você vai ficar preenchido, você vai rir dessas coisas, porque se ele é por mim, acabou. Preste atenção. Então volta aqui. Davi está lá desprezado pelos seus pais. Depois você vai ver na história ele desprezado pelos seus irmãos. Mas Deus escolheu ele. Quem nasceu de novo aqui? Se você nasceu de novo, Deus te escolheu e te chamou.
A Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes. Amém? Você é um reino, você participa de um reino. Quem participa de um reino é o quê? É um rei, é uma rainha, claro, vencedora. Tá certo? Você acredita nisso? Pastor, eu acho legal esse negócio de rei, rainha, princesa. Mas assim, meu bolso está vazio. Eu não estou reinando. Eu entendo você. E é isso que eu quero te mostrar. Aí Samuel chama Davi. Ele é um jovem como você, desprezado. Ninguém estava dando muita coisa para ele. O meu apelido era Tonga. Vocês sabem o que significa isso? Tonto, menino besta. Meu tio batia na minha cabeça. Mas Deus ama escolher pessoas pequenas para fazer obras grandes, para que a glória seja dele. Deus gosta de ganhar corrida com cavalo pangaré, sem raça. É por isso que não é legal ficar querendo ser nada, que a soberba precede a ruína, mas Deus dá graça para o humilde. Não queira ser, queira crer. Olha para cá, aí o Samuel falou assim: ó, não é nenhum desses aí. Aí não tem mais nenhum. Aí o pai dele falou: tem um, está lá no quintal. Ô Davi. Quando Davi chega, o profeta fala: é ele. Deus falou para ele: é ele, unge ele. Davi sabia quem era Samuel, ele era o profeta, sabia o que estava acontecendo. E naquele momento, ele unge Davi para ser o rei de Israel. A partir de agora, ele tem a unção de rei. Ele sabe que agora está destinado. Mas eu pergunto, ele começou a reinar? Demorou 13 anos. Depois de 13 anos, ele reinou 7 anos sobre Judá. E depois ele reinou mais 33 anos sobre todo Israel, 40 anos. Mas demorou. Entre o que ele já era rei no momento que ele foi ungido rei. Sim, ele recebeu a unção. Essa era a identidade dele. Mas ele não estava na função de governo. Mas ele já era. Você sabe, uma criança que nasce numa família real, ele é príncipe. Ainda quando criança. Mas está fazendo alguma coisa? Não, porque ele é uma criança. Mas muda o fato que ele é? Não. No momento em que você nasceu no reino, você é rei. Ainda que não esteja reinando, por enquanto. Mas isso não muda o fato de quem você é. A questão é que você precisa começar a viver com esse entendimento a partir de agora. Davi entendeu isso. E ele então começa o caminho onde a sua identidade o colocará no trono. Se você entender quem você é, você vai chegar onde Deus planejou você chegar. Veja, mas aí acontece algo. Que hora que eu tenho que parar? Você falou? 5:50? Tá. É que eu tenho que pregar ali na frente ainda, gente, em outra igreja. No meio dessa história, Davi vai levar comida para os seus irmãos na guerra. Preste atenção no que vai acontecer agora. Agora a pregação vai começar. Vai chegar no ponto que eu estou preparando você para esse momento. Eu gosto de pregar para esse povo empolgado. Veja, ele chega lá, tem um gigante, Golias, afrontando o exército. Porque havia uma guerra dos filisteus contra Israel, e eles falaram: não vamos guerrear todo mundo. Faz o seguinte, a gente destaca um soldado dos filisteus, e vocês destacam um de Israel, eles brigam entre si, quem ganhou a guerra, é o representante. Mas o cara era grande demais, era um monstro, imbatível, ninguém tinha coragem, e ele estava afrontando o exército. Davi chega, fica sabendo daquilo, fica sabendo da recompensa, vai lá no Saul e fala: deixa eu ir, Deus me deu um urso, me deu um leão, matei quando eu guardava as ovelhas do meu pai, eu vou destruir esse cara. Rapaz, tacaram uma armadura nele, ele nem andou, falou: tira isso, eu vou com 5 pedras.
E Davi vai, mas aqui preste atenção na conversa agora. Antes, você já percebeu que, já viu as lutas? Nossa, já tem 1 hora que eu estou pregando. Olha para cá. Você nem viu, nem eu vi. E aí, agora vai ter uma conversa. Já viu nas lutas de MMA que tem a pesagem antes? E eles ficam falando um para o outro: eu vou cortar sua cabeça, eu vou matar você, eu vou matar você. Eles falam uns negócios lá um para o outro, ameaçando o outro, né? Nariz com nariz, né? Enfim. Aconteceu isso também com Davi e Golias. Isso é uma coisa antiga. Davi vem para falar com Golias, o Golias fala: você é um cachorro morto, você vem contra mim com um pedaço de pau, você vai ver, eu vou arrebentar você, eu vou cortar a sua cabeça. O Golias vomita um monte de coisa, igual o diabo fica falando para você: você não presta, eu vou acabar com você, você nunca vai casar, você não tem futuro, você é uma burra, você não aprende, e repete toda a conversa que o diabo colocou na boca de gente importante da sua vida, na sua história, e fica lembrando essas mentiras na sua mente, para te abater a fé. Mas aí, Davi, ele fala algo importante. Olha aqui, Golias está lá, Davi está aqui. Ele ainda não está reinando, mas ele sabe quem ele é. Agora olha o que vai acontecer. Ele vira para o Golias e fala assim: ó, quem é você? Incircunciso. Guarda essa palavra, incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo. Vamos entender isso aqui? Tem gente que não sabe o que significa a palavra circunciso e acha que é um palavrão. Davi estava xingando Golias? Não, Davi era rei, nobre. Ele não estava xingando. O que é isso, pastor? Incircunciso é o homem que não foi circuncidado. O que era a circuncisão? Se fosse trazer para a linguagem de hoje, é uma cirurgia de fimose, que é cortar a pele do órgão reprodutor masculino. E se você não sabe o que é isso, aí você tem que ler lá no Google, que eu não vou entrar em mais detalhes. Por que era feito assim? Porque Deus entrou em aliança com o seu povo, que começou com Abraão. Como que era feita a aliança? Era feita uma circuncisão nos homens. Cortavam um pedaço da pele do órgão reprodutor masculino, porque tinha que ter derramamento de sangue, porque todo pacto tinha isso. E por que era feito nesse lugar, pastor? Porque Deus estava dizendo: toda a semente, o sêmen é meu, porque virá um descendente. Então, era feita uma circuncisão para entrar na aliança, ok? Vamos voltar aqui para a cena agora? Agora eu vou traduzir na linguagem de hoje para você. Davi está dizendo assim: quem é você, homem fora da aliança, para vir contra mim, que sei quem eu sou, homem da aliança? Eu sou homem da aliança, você é fora da aliança. Ah, pastor, bonito. O que significa isso? Quer ver? Tem que ter uma inteligência bíblica para entender a Bíblia. Estão preparados? Vamos continuar? Por que isso é poderoso? Pastor, o que na prática significa que eu estou debaixo de uma aliança? Você tem que entender isso. Isso vai afetar todas as áreas da sua vida. Aliança é muito mais do que um contrato. Contrato, você compra uma casa, um carro, você faz um contrato de compra e venda. Tem uma cláusula lá, se você quebrar, paga a multa e rompe o contrato. Aliança não. Aliança é um contrato, mas é um contrato que não pode ser quebrado. A pena para quem quebra o contrato é a morte. E Deus entrou em aliança com os homens. E Ele garante a aliança do lado dele, porque Deus não pode falhar, porque se Ele falhar, Ele morre, e aí Ele não pode ser Deus. Deus não morre. Então é uma aliança inquebrável. É a nova aliança. É a aliança que começou com Abraão e continua hoje. Quem está me entendendo? Quando você vai fazer um contrato, o que tem no contrato? Diga assim: cláusulas, direitos e responsabilidades. Todo contrato, toda aliança tem isso.
Deus está entrando em aliança. Davi disse, eu sou o homem da aliança. Você tem que entender isso, porque você está na nova. Você é um homem de aliança. Fala para o irmão do seu lado, você é uma mulher de aliança. Você é um homem de aliança. Vamos entender isso. Vamos entender isso. Olha, vamos pegar o casamento. O casamento é uma aliança. Eu vou te dar um exemplo do que pode acontecer com a aliança. Só um, para começar. Só para você ver o tanto que a aliança é um negócio poderoso. Imagina que você é uma mulher pobre e inculta, mas por alguma razão imerecida, um irmão rico, bonito, cheio do Espírito, se engraça com você. O cara já está aplaudindo, né? Olha para cá, calma, é só um exemplo. Olha para cá, presta atenção, vamos continuar o raciocínio. Agora, ele te chama para casar, você aceita, claro, e vocês vão casar. Naquela noite do casamento, vocês entram em aliança. O que aconteceu com aquela mulher pobre, que casou com um homem muito rico? Casou com comunhão total de bens. E imediatamente ela se tornou uma mulher milionária. Ela fez alguma coisa? Ela estudou, formou, trabalhou com uma louca, desvairada? Não, nada. Só entrou na aliança. Porque quando você entra na aliança, tudo que é do outro, por direito legal, é seu. De graça, por amor. Mas vamos imaginar que ela tinha umas dívidas que ela trouxe. Estava devendo 50 mil no banco, cartão de crédito, nome sujo. O que aconteceu com as dívidas que ela trouxe? Calma, primeiro, essas dívidas ficaram agora sendo do marido dela também. Mas ele é milionário. E não vai deixar a mulher dele com o nome sujo. Ele assume as dívidas dela. E limpa o nome dela. Está um avivamento aqui esse negócio. As mulheres estão aplaudindo, mas eu quero dizer para os homens que você é esse homem, você é esse homem. Você é esse homem próspero. Aleluia, olha para cá. Muito bem, você está começando a entender a aliança. Mas você casou com um homem que não é apenas rico, bonito e milionário, ele também é poderoso. E tinha alguém que vivia atormentando você, estava mexendo com você. Agora, não está legal mexer com você, porque na sua aliança tem um homem poderoso, e ele vai proteger você. Você começa a perceber os benefícios da aliança. Davi sabia o que ele estava falando, ele sabia com quem ele estava em aliança. Só um parênteses, qual que é o problema? Você sabe que está na aliança, você tem dois problemas. Primeiro, você não sabe quais são as cláusulas da aliança, aí você não usufrui. O que adianta ter um contrato, uma aliança, que eu não sei que direito eu tenho? A ignorância impede você de desfrutar a herança. Por isso é que o diabo tenta prender a gente na ignorância. Mas eu vou te contar já já as 4 cláusulas que você tem direito nessa aliança, que vão mudar a sua vida. Mas pastor, o problema é o segundo problema. É que embora eu sei que estou na aliança e que Deus não quebra a parte dele, eu erro. E todas as vezes que eu peco, que eu erro, eu tenho uma sensação que a aliança foi quebrada. Você queria jogar gelo em cima de mim. Mas não apaga meu fogo não. Olha para cá. Preste atenção, fica focado aqui. Então você perde a fé todas as vezes que você erra. Você já viu irmãos que falam assim, eu não estou bem com Deus? Por que ele fala isso? Porque ele errou.
Ele não sabe se ele não está bem com Deus, é tipo assim, olha para mim, gente, se eu não estou bem com Deus, é aquela coisa assim, eu estou com um problema e eu não estou bem com Deus, que eu pequei, eu errei, eu acho que Ele vai me deixar aqui, Ele não vai me socorrer. Por quê? Porque eu, supostamente, olha para cá, quebrei a parte minha da aliança. Mas será que isso é possível? Para você entender isso e ter segurança, você tem que entender como foi feita essa aliança. Essa aliança é a aliança abraâmica, ela começou lá atrás. Deus falou para Abraão, mata o animal, coloca as partes uma de frente para a outra. O animal vai ser morto no lugar do homem, porque o homem é pecador, não poderia entrar em aliança com Deus. Então, para não matar o homem, eu mato o animal representando o homem. O pecado está pago e nós vamos entrar em aliança. Ele mata, Abraão então derrama, mata o animal, coloca as partes uma de frente para a outra, e Deus faz ele dormir. Quando ele acorda meia-noite, olha para mim, não olha para o gelo, olha para cá. Quando ele acorda meia-noite para fazer a aliança, ele toma um susto, porque lá no lugar da aliança tem uma tocha acesa e um fogareiro fumegante, caminhando entre as duas partes, fazendo um símbolo de infinito, porque a aliança não tem fim. E ele se assusta, ele fala, mas essa aliança é minha? Sim, mas quem estava andando era Deus Pai e Deus Filho. Deus Pai era uma parte da aliança, mas para que Abraão tivesse segurança de que a aliança não pudesse ser quebrada, ele arrumou no lugar de Abraão um representante, que também não falha, um homem que chamaria Jesus, o Filho. A aliança era entre Deus e o homem, mas o homem da aliança é Cristo, e nós estamos nele, entramos como beneficiário de uma aliança que não é garantida por mim, porque foi feita entre Deus e Deus, para que você tenha segurança, de um lado de cada aliança está Deus Pai, e do outro lado da aliança está Deus Filho, e você foi colocado em Cristo, mas não é o garantidor da aliança, não foi você a condição da aliança, portanto você não tem o poder de quebrar a aliança, porque quem garante ela é Cristo. Então, apesar de pecar, a aliança nunca é quebrada, porque o outro lado é Cristo que está garantido, não pode ser quebrado. Não tem esse negócio de estar mal com Deus, está mal na sua cabeça. Eu vou te mostrar por quê. Então você está em aliança. Davi sabia que ele era um homem da aliança, por isso ele sabia que ia vencer. Agora, pastor, o que significa isso? Presta atenção. Hebreus capítulo 8, a Bíblia fala da aliança. Ele dá as cláusulas da aliança. Deixa eu desligar aqui o meu computador. Ele dá as cláusulas da aliança. São 4 cláusulas que diz respeito a essa aliança que você está participando. A primeira cláusula é: eu vou escrever na sua mente e nos seus corações a minha vontade. Eu vou te dar um coração novo. Na velha aliança, essa cláusula dependia de você, você tinha que cumprir. Agora eu vou escrever dentro de você, você vai querer o que eu quero. Eu vou te dar um coração nobre, não vai ser resultado de um esforço, mas porque eu vou imprimir. Na velha aliança, uma cláusula que eu tinha que cumprir era: não roubarás. E eu tinha que cumprir, eu tinha que me esforçar. Mas agora, na nova aliança, eu recebi um novo coração, e como cláusula da aliança, ele escreveu a nobreza no meu coração. No meu coração não está escrito não roubarás, está escrito você é generoso, doe. Por que eu não preciso roubar? Lá tinha que dizer não roubarás, porque era uma aliança que dependia do homem, o homem não cumpria a sua parte. Mas por que não tem não roubarás na nova aliança? Porque roubar só faz sentido quando você não é filho do dono de tudo. Quem tem tudo não precisa roubar. Perdeu o sentido. Na velha aliança estava escrito uma cláusula: não adulterarás. Mas no novo coração está dizendo: ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. Na velha lei estava dizendo olho por olho, dente por dente. Mas no coração novo que foi escrito por ele perdoa, porque foi perdoado. É outro nível.
Está escrito dentro de você. Você não tem que fazer força. Você até erra, você até faz o contrário, mas não fica bem, porque não condiz mais com você. Quem fez isso? Deus. As pessoas ficam preocupadas quando a gente prega a graça, com medo de que você vá para o pecado. Você não vai querer para o pecado, porque dentro de você está a vontade de Deus, inscrita no seu coração, pelo Espírito Santo. A segunda cláusula da aliança, Deus falou assim, segunda cláusula: além de eu te dar o meu coração, compartilhar a minha vontade, eu serei o seu Deus, e você será o meu povo. Isso significa muito. Pastor, o que significa que Ele vai ser o meu Deus? Significa que você precisa de cura? Eu sou sua cura. Você precisa de suprimento? Eu sou o seu suprimento, eu sou o seu Deus. Se você precisa de proteção, eu sou a sua proteção. Você precisa de direção, eu te conduzo. Eu sou o seu Deus. O que você precisa? Não há limites em mim. Você está em guerra? Eu sou o Senhor da sua guerra. Quem luta contra você, luta contra mim. Estamos em aliança. Aí o versículo de Romanos faz sentido. Se Deus é por mim, se Deus está em aliança comigo, quem é o louco de ser contra mim, que sou o homem da aliança? Vai lutar contra Ele? Está entendendo? Olha as cláusulas da aliança. Ao entrar em aliança, Ele assume as suas dívidas, Ele assume as suas necessidades e Ele assume as suas guerras. A terceira cláusula da aliança, Deus falou: não vai ser necessário que ninguém te ensine quem eu sou, do menor ao maior, do mais pobre ao mais rico, do mais culto ao mais ignorante, todos me conhecerão. Eu vou fazer você saber a minha voz. A minha netinha, que nasceu há 15 dias atrás, começa a chorar, a mãe dela, ela não sabe falar, mas a minha filha pega ela e fala com ela. Embora ela não sabe falar, ela sabe que a mãe dela está falando com ela. Você vai saber que Deus está falando com você, porque Ele diz: eu vou fazer você me conhecer. Essa é cláusula da aliança. Eu vou falar com você e você vai me ouvir, e eu vou guiar a sua vida. Mas a última cláusula é a cláusula das cláusulas. Se você não acreditar na última, você não vai acreditar nas outras três. Ela é a base de todas as outras. A última cláusula é: dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Por que que da última cláusula depende de todas? Porque se você acha que Deus lembra do seu pecado, você não tem fé para acreditar que Ele é o seu Deus. Você não tem fé para acreditar que Ele fala com você. Por quê, pastor? Porque Deus é reto juiz. Se Ele lembra, Ele é obrigado a julgar e condenar. Deus não pode ver e deixar impune. Juízes da terra inconsequentes fazem isso, Deus não. Se Ele vê, Ele tem que punir. Mas o que Ele não lembra, Ele não pune. Ele não está dizendo que você não tem, Ele está dizendo que não lembra. Pastor, mas como que é isso? Ele faz de conta? Ele joga para debaixo do tapete? Como é que é isso? Eu vou te contar uma história verídica, para você entender isso. Um pastor adulterou, traiu a sua mulher. Foi um escândalo. Veio a público. A sua mulher abandonou ele, não quis ficar. Ele perdeu o casamento, perdeu o ministério, perdeu os filhos. E debaixo de grande culpa, entrou em depressão. E agora queria se matar. Se trancou no quarto. Um pastor amigo dele tentou ajudá-lo muitas vezes, tentando consolar, mas não tinha nenhuma palavra que o consolasse. E ele queria morrer. E esse pastor amigo dele, então, sem saber o que dizer, orou, falou: Deus me ajuda, eu preciso de uma palavra para falar para ele. Ele vai se matar. E ele conta que naquela noite que ele orou, ele teve um sonho. Nesse sonho ele ia no céu. Quando ele chegou no céu, ele se deparou com uma grande biblioteca, muitos livros, e um anjo veio falar com ele.
E ele disse: que são esses livros? Ele falou: são os livros da vida das pessoas. Cada um tem um livro. Ele falou: eu posso ver o livro de alguém? Pode. Eu posso ver um livro do meu amigo? E o anjo trouxe o livro do amigo dele que tinha pecado. E ele disse que começou a ler no sonho o livro. Ele viu o dia que ele nasceu, ele viu ele crescendo, a história, ele viu o dia que ele conheceu a esposa, o dia que ele casou, o dia que os filhos nasceram, o dia que ele foi ordenado a pastor. E ele conta que à medida que ele foi passando e foi chegando o dia do pecado, ele foi ficou ficando apreensivo para saber o que estava escrito. E ele ficou muito chocado, porque no dia que ele chegou no dia do pecado, não tinha nada escrito, e ele ficou perturbado com aquilo. Então ele chamou o anjo, e falou: por que não tem nada escrito aqui? Eu sei o que aconteceu nesse dia. O anjo sorriu, e disse para ele: ah, meu querido, não tem nada aí, porque aquilo que o sangue apaga, não há memória diante de Deus. Então, Deus não lembra, não é porque Ele faz de conta, Ele não lembra porque você está debaixo do sangue. Eu sei, você vai pecar, eu não estou mandando você pecar, é só um fato. Mas os seus pecados não podem quebrar a aliança, porque uma das cláusulas é que Ele não se lembra dos seus pecados. Porque se você pode ter confiança na aliança, você pode ter confiança que Deus está do seu lado, você pode ter confiança que Ele é seu Pai, você pode ter confiança que na hora que você precisar, Ele vai estender a mão para você, Ele vai lutar por você, Ele vai te dar direções. Essa é a sua identidade, que vai fazer você chegar no trono, a consciência de que você é um homem da aliança, uma mulher da aliança. A próxima vez que você tiver que enfrentar um problema, um gigante, e ele ficar te ameaçando, apenas diga para ele: quem é você, incircunciso filisteu, para afrontar a mim, o homem da aliança, a mulher da aliança. Essa identidade te levará para o trono. É assim que você deve viver, com essa consciência. Eu gostaria que nessa tarde nós orássemos sobre isso. Eu queria convidar você para ficar de pé. Eu vou orar com você. Eu tenho que ir embora. Mas eu tenho que ir. Veja, eu quero dizer isso para você hoje. Você está debaixo dessa verdade tão poderosa do Evangelho. Davi sabia que ele era o homem da aliança. Ele enfrentou tudo que ele precisava debaixo dessa revelação. E essa verdade o levou ao trono. Eu creio que Deus tem coisas tremendas para você. Talvez você venha de uma história de passado ruim, sua família não tem muita condição, você não estudou, talvez você sofreu coisas ruins, mas você foi escolhido. E o dia que Deus te escolheu e te salvou, você entrou em aliança com Ele. Você era a mulher pobre que casou com um milionário poderoso. Cristo é o homem, nós somos a noiva, Ele é o noivo. Você não teve que fazer nada, você apenas entrou na aliança. Não é por esforço, a sua história não terminou. Deus nos criou de uma maneira maravilhosa demais para viver uma vida medíocre. Deus não quer que você fique com medo. Você não tem o espírito do escravo mais. Você é filho. Você é o homem e a mulher da aliança. Deus está do seu lado. E Ele garante o que você não pode garantir. Apesar de você, das suas falhas e dos seus erros, não muda a aliança. Não muda o que Ele é para você. Ele está trabalhando na sua vida e Ele vai te levar a cumprir o propósito. Se você apenas, a partir de hoje, decidir mudar a sua postura e passar a se chamar a si mesmo como homem de aliança. Eu sou um homem de aliança, eu sou uma mulher de aliança. Você pode escrever lá no seu espelho: eu sou um filho amado, um homem de aliança. O Senhor me ama, não se lembra dos meus pecados. Eu tenho segurança
de que eu vou alcançar o propósito. 13 anos se passaram para Davi se tornar rei. 13 anos se passaram para José chegar ao governo do Egito. Muitos anos de testes, mas foi saber quem era que o levou lá. Não se preocupe com o que você está vendo agora, a história não terminou. Apenas ouse crer que Deus tem coisas maravilhosas para você. Ele vai te capacitar, Ele vai te habilitar, Ele vai conectar você, Ele vai abrir portas. No seu tempo as coisas vão acontecer. Se você pode, por um instante, feche os seus olhos. Senhor, eu oro nessa tarde para que o espírito da escravidão, da orfandade, solte a mente e o coração dos meus irmãos, em o nome de Jesus, e que o Senhor possa dar a eles a santa consciência de que eles são os filhos amados, homens e mulheres da aliança, que dos seus pecados o Senhor não se lembra jamais, e o Senhor está garantindo a vida deles. Eles foram chamados, escolhidos para governar e reinar nessa vida. Conduza-os nessa revelação, para que a identidade deles possa levá-los até o trono. Ó Deus, no nome de Jesus, que eles possam esquecer o que para trás ficou, perdoar os que ofenderam, machucaram, desprezaram, perdoar porque foram perdoados, sabendo que são amados, e que hoje o coração deles possa ser tomado de confiança, segurança, de que o Senhor está cuidando deles. Ó Deus, libera do teu favor, libera da tua graça, da consciência, que haja uma mudança de mente a respeito de quem o Senhor é e de quem eles são, uma consciência de que o Senhor é bom, de que o Senhor os ama, de que o Senhor está pensando coisas boas, de que o Senhor não está procurando erro para castigar, mas está vendo Cristo neles, e por isso tem motivo para abençoar, está feliz com eles, não está zangado com eles, porque a obra foi consumada, foi feita. Eu creio nisso. Eu não sei, não conheço a sua história, mas se enquanto eu pregava, o Espírito de Deus estava trabalhando na sua vida, se muitas vezes você tem se sentido como alguém sem pai, como um órfão, mas hoje você entendeu que não é, se você muitas vezes sentia medo, ansiedade, angústia, mas hoje você compreendeu que é uma pessoa de aliança, e você quer viver essa verdade, nós vamos cantar uma música, saia do seu lugar, vem aqui para frente, vem numa atitude de fé, venha para dizer: eu não sou escravo, eu não sou órfão, eu sou um homem de aliança, uma mulher de aliança, eu vou viver os melhores dias da minha vida, porque eu tenho um pai, e Ele está cuidando de mim, em nome de Jesus.